Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou a professora Jéssica Ribeiro, estou novamente com vocês para mais uma aula de língua portuguesa, com a colaboração do nosso querido intérprete Darley, tá bom? Então, vamos lá, já vai pegando aí seu caderno para fazer suas anotações da videoaula de hoje, que será sobre tipos de frase, tá, gente? Hoje a gente vai relembrar um pouquinho sobre os tipos de frases mais comuns na língua portuguesa. Primeiro, é importante que a gente lembre o que é frase. Frase é todo enunciado que possui um sentido completo. Isso é importante, ó. Possui um sentido completo. O sentido da informação tem que estar completo para poder essa informação ser chamada de frase. Formado por uma unidade mínima de signos ou por várias palavras. Às vezes, eu não preciso usar tantas palavras para construir o sentido completo de alguma coisa que eu queira falar. Então, a quantidade de palavras para poder formar uma frase, ela depende da situação. E vocês vão observar aqui nos exemplos que eu vou colocar agora. Vejam só. Ai, isso aqui é uma frase. Imagina que você bateu o dedo na quina do sofá. Dói bastante, né? Você, ai, esse ai que expressa ali dor, por exemplo, ele é uma frase. Por quê, professora? Você só tem duas letrinhas. Porque possui um sentido completo, está expressando dor, tá certo? Então, ai, embora tenha apenas duas letras, ela é uma frase. Vamos ver outro exemplo de frase. Que dia tão lindo! Veja que aqui eu já tenho um pouquinho mais de palavras, ó. Também é uma frase. Por quê? Porque possui o seu sentido completo. Eu estou entendendo o que a pessoa quis dizer aqui. Não é só um monte de palavra misturada. Outro exemplo, silêncio. Veja, uma palavra só e também representa uma frase, porque ela possui um sentido completo. Está sendo informado que naquele ambiente, naquele local, é necessário silêncio. Outro exemplo, Pedro, não mexa nas minhas coisas, ok? Veja que aqui eu já tenho um pouco mais de palavras. Tem o sentido completo? Tem. Então, é uma frase. Eu poderia ter 20 palavras aqui. Se elas não fizessem sentido, fosse uma coisa totalmente desconexa uma com a outra, tudo misturado, poderia ter 20 palavras. Não seria uma frase. Enquanto essa aqui, silêncio, que tem só uma, é uma frase. Então, a quantidade de palavras não define se é uma frase ou se não é. O que vai definir se é uma frase é ela possuir o sentido completo, tá certo? Independente da quantidade de palavras, tá bom? Vamos ver agora outra observação. Existem frases que a gente chama de frase nominal e outras que a gente chama de frase verbal. A frase nominal, ela não tem verbo. Já a frase verbal, ó, o próprio nome já está mostrando. Ela tem verbo, tá certo? A frase nominal, o seu núcleo é um nome. Esse nome ele pode ser um substantivo, um adjetivo, ou um advérbio. Já na frase verbal, o seu núcleo é um verbo. O núcleo é a palavra mais importante da frase.
tá certo? Então, o núcleo de uma frase nominal é um nome, o núcleo de uma frase verbal é um verbo. Então, é importante a gente diferenciar, tá bom? Em relação aos tipos de frases, existem alguns tipos de frases na língua portuguesa. Existe a frase que a gente chama de frase declarativa. O que é uma frase declarativa? Ela apresenta uma declaração, uma ideia, um relato ou uma informação. Costuma ser finalizada com um ponto final, tá certo? Olha aí para a gente não esquecer de eu colocar as pontuações. E ela pode estar na forma afirmativa ou negativa. Como assim, professor? Eu posso afirmar algo ou eu posso negar algo. Por exemplo, na forma afirmativa, vou colocar aqui. Na forma afirmativa, eu poderia colocar, por exemplo, a loja fechou. Então, eu fiz aqui a declaração, constatei essa informação, a loja fechou. Estou afirmando. Mas se eu for fazer na forma negativa, se eu for negar esta informação, eu vou colocar a loja não fechou. Então, esse não tornou a frase que antes estava afirmando, agora ela está negando, tá certo? Então, as frases declarativas, elas expressam uma ideia, um relato, uma informação. Qual é a informação aqui? De que a loja fechou. Mas se for na forma negativa, a loja não fechou, tá bom? Então, é um exemplo aqui de frase declarativa. As frases, elas podem ser imperativas também. Já é um sentido um pouquinho diferente da anterior. Elas expressam uma ordem, um desejo ou um pedido. Costuma ser finalizada pelo ponto de exclamação ou também pelo ponto final. Veja que diferente da outra, que era uma ideia, uma informação, um relato, nessa não. A frase imperativa é uma ordem, um desejo, um pedido, e ela também pode ser afirmando ou negando. Então, imagine aqui no sentido de ordem. Imagine que você está em casa e sua mãe afirma. Vou colocar aqui o exemplo na forma afirmativa. Menino, saia da porta. Imagine que o menino está lá curioso, olhando o que está acontecendo na rua. Menino, saia da porta. Ela está fazendo o quê? Ela está dando uma ordem. Pode ser finalizado com ponto final? Pode. Pode ser finalizado com ponto de exclamação? Pode também. Vamos supor que fosse a forma negativa dessa frase. Forma negativa. Menino, não saia da porta. Então, veja que sempre na forma negativa é comum aparecer a palavra não. Existem outros advérbios de negação? Existe. Jamais, nunca. O não é o mais comum, tá certo? Mas existem outros também que tornam a frase negativa. Então, o que é importante é entender sobre essa frase aqui, ó, esse tipo imperativo de frase, que ele vai expressar uma ordem, um desejo, um pedido. Então, quando a pessoa está dando uma ordem, um desejo, um pedido, a gente costuma dizer que essa frase é uma frase imperativa. Outro tipo de frase é a frase exclamativa. Ela já expressa um sentido um pouquinho diferente, ó. Elas expressam o quê? Os sentimentos. Costumam expressar os sentimentos. Então, quando você está falando os seus sentimentos ou os sentimentos da outra pessoa, normalmente a gente caracteriza essa frase como uma frase exclamativa. Elas podem indicar uma surpresa, uma admiração, uma tristeza, raiva, espanto. E normalmente a pontuação que termina essa frase é um ponto de exclamação, tá certo? Um ponto de exclamação. Então vamos ver um exemplo aqui que expresse admiração ou surpresa. Nossa, adorei o presente. Então, veja,
Aqui expressa o que é uma admiração. Nossa, adorei o presente. Veja, a pessoa está empolgada, está animada, está admirada com aquilo que recebeu. Então, está mostrando o sentimento da pessoa, está expressando as sensações daquela pessoa, é uma frase exclamativa, tá bom? Outro tipo de frase, a frase interrogativa. A frase interrogativa é normalmente quando está com qual sentido? Quando eu quero fazer uma pergunta ou um questionamento, tá certo? Então, veja que se a gente prestar um pouquinho de atenção, a gente consegue entender. Ah, tem frases que é quando eu estou declarando, mostrando alguma informação, frase declarativa. Ah, professora, tem outras frases que mostram os sentimentos, as sensações, frase exclamativa, tá certo? Então, cada tipo de frase, ela vai ter um sentido um pouquinho diferente um da outra, por isso que a gente classifica os tipos de frase. Então, a interrogativa, por exemplo, é quando a gente está fazendo uma pergunta ou um questionamento. Normalmente, essa pergunta ou esse questionamento, ela vai terminar com o ponto de interrogação, por isso que a gente chama de interrogativa. Mas também pode ser com ponto final. Nossa, professora, como assim uma pergunta vai terminar com ponto final? Isso pode? Pode. Mas aí a gente tem que entender como é que pode. Veja só, às vezes a gente faz uma pergunta de forma direta. Já fica na cara que a gente está fazendo uma pergunta. Mas às vezes a gente faz uma pergunta de uma forma indireta. E quando é na forma indireta, aí eu tenho que colocar o ponto final. Tá certo? Então, eu vou colocar aqui um exemplo para vocês, na forma direta. Na forma direta, eu vou fazer uma pergunta como, por exemplo, qual o preço do pão? Interrogação, estou fazendo uma pergunta direta. Então, imagine que você foi a um local que vende pão e você, qual o preço do pão? Então, você fez uma pergunta de uma forma direta, está na cara que você está fazendo uma pergunta. Então, se está na cara, se é uma forma direta, quando você escreve, aí você tem que finalizar com o ponto de interrogação. Mas imagine que eu quisesse fazer a mesma pergunta, só que de uma forma indireta. Vou colocar aqui o exemplo para vocês. De uma forma indireta, por exemplo, poderia chegar lá no estabelecimento e dizer: gostaria de saber o preço do pão. Ponto final. Então, você chegou lá para o vendedor e disse: olha, eu gostaria de saber o preço do pão. É um questionamento? É uma pergunta? É. Mas é de uma forma direta? Ficou na cara? Não. Então, eu termino. Se eu estiver escrevendo, eu vou terminar com o ponto final. Então, existem duas formas de você construir a escrita de uma pergunta. Na forma direta, em que você finaliza com o ponto de interrogação, e na forma indireta, que você finaliza com o ponto final. Perceba que o jeito de falar foi diferente. Qual o preço do pão? Pergunta direta. Gostaria de saber o preço do pão. É uma pergunta também, mas é uma pergunta agora na forma indireta. Esses dois casos são exemplos de uma frase interrogativa, frase em que eu estou perguntando ou questionando. Ok, pessoal? Então, resumindo aqui o nosso assunto de hoje, frase é uma palavra ou um conjunto de palavras organizadas, tá certo? Não é só misturar palavra, não. De acordo com as regras da língua e capazes de expressar um sentido completo em uma situação de comunicação e sempre terá uma pontuação final, certo? Então, a frase, ela sempre vai ter uma pontuação final. Cuidado! Tem gente que acha que pontuação final é só o ponto final. Tá errado, viu? Nem toda frase vai terminar com ponto final. O ponto final faz parte, faz. Mas além do ponto final, tem o ponto de exclamação, tem o ponto de interrogação, tem as reticências que a gente chama de 3 pontinhos. Tudo isso aqui é pontuação
final. Pontuação que serve para finalizar algum tipo de frase. Depende do sentido. Se eu quiser fazer uma pergunta direta, por exemplo, eu não vou terminar com ponto final, vou terminar com ponto de interrogação. Agora, se eu quiser fazer uma pergunta indireta, eu já posso usar o ponto final, então cuidado. A frase ela vai precisar de uma pontuação final, seja o próprio ponto final, ou seja o de exclamação, o de interrogação ou as reticências, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula de hoje, tá certo? Um forte abraço a todos e até a próxima aula.